O povo ocidental tem três grandes raízes históricas responsáveis pela formação de todo o seu conjunto ideológico e social, e filosófico também. Os gregos, os latinos e os hebreus. Dos gregos, nós herdamos grande parte da nossa filosofia, do nosso modo de entender a política e entender a vida na polis. Dos romanos, nós também herdamos grande parte da nossa noção de política, a grande parte da nossa ideia de espetáculo, porque vem dos romanos essa ideia de que espetáculo pode ser até sangue jorrando em uma arena como o Coliseu, contanto que nos entretenha. Penso que a ideia de entretenimento vem inclusive daí, do Coliseu romano, esse espetáculo horrendo, essa carnificina que parava o povo para assistir. Inclusive, foi dos romanos que veio a máxima do pão e circo, essa dualidade que tanto é responsável por lançar as pessoas em uma ignorância autoimposta, uma ignorância estimulada. Dos hebreus, nós herdamos grande parte dos nossos conceitos religiosos, mesmo para as religiões que não são cristãs, mas receberam influência da religião que era cultuada entre os hebreus, no caso, o judaísmo. O cristianismo veio do judaísmo. Jesus Cristo era judeu e veio dos judeus. E a própria Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Todo nosso apanhado teológico bebe da fonte cultural, histórica e social dos hebreus. Mesmo, e aqui eu vou abrir essa percepção, vou abrir esse parêntese para fazer essa percepção, de que a Igreja Católica, os credos católicos, o modo católico de servir a Deus, é muito próximo ou bebe de forma muito mais enfática dos hebreus na sua composição doutrinária e também litúrgica. Todos os rituais, toda aquela forma cerimoniosa de se relacionar com Deus. Os evangélicos, embora não tenham assim um cordão umbilical tão forte com o judaísmo, mas eles acabaram desenvolvendo ao longo do tempo um fascínio que é compreensível à luz da história. Porque se a nossa fé, a nossa forma de encarar a fé, tem muito do judaísmo, é compreensível que haja essa influência, esse deslumbre, esse desejo de conhecer mais do judaísmo, de onde veio Jesus, o Salvador do mundo. O que não é compreensível é o que eu chamo de fetichismo israelita, fetichismo semita, esse desejo de ser como um israelita, de ser como um judeu. Parece-me, essa é uma leitura que eu faço desse fetichismo, que nós ainda entendemos que o judeu é muito mais próximo de Deus do que qualquer outro gentil, porque para o judeu, quem não era judeu ou quem ainda não é judeu, é gentil. Portanto, nós continuamos sendo considerados gentios pelos judeus. Então, parece-me que para nós é incutida essa impressão de que o judeu está muito mais próximo de Deus porque é descendente sanguíneo de Abraão, Isaque e Jacó. Nós, evangélicos, infelizmente, não todos, é verdade, mas infelizmente uma grande gama tem uma certa
idolatria disfarçada, idolatria velada pelo povo judeu. Quando o que deveria existir é um respeito, é o entendimento de que, por ser o povo de Deus, daqueles que receberam primariamente a promessa, eles têm o seu lugar de destaque, mas nem por isso esse destaque é preponderante sobre os demais que foram reunidos a posteriori e enxertados a posteriori na árvore Israel. Aqueles que foram, por adoção, recebidos a herança genealógica do pai Abraão. Aquele povo que a Bíblia diz que ele herdaria de filhos como a areia da praia ou as estrelas do céu que não poderiam ser contados. Nós não somos menos filhos, nós não temos uma escala inferior de filiação a Deus do que um judeu, do que alguém que foi circuncidado efetivamente na sua carne. Nós recebemos a circuncisão da fé. Nós, ao aceitarmos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E essa nossa filiação não é nem um pouco inferior à filiação hebraica daqueles que hoje nasceram e nascem e moram ou são da estirpe de Jacó, de Isaque e de Abraão. Portanto, não há diferenciação perante os olhos de Deus com relação à filiação. É verdade que nós, pentecostais, somos dispensionalistas. Então, nós acreditamos que existem promessas proféticas que são reservadas a Israel e que, para que haja um retorno de Cristo, primeiro é necessário que essas promessas se cumpram. Uma delas é o reconhecimento do Estado de Israel. Israel restituída à condição de uma nação reconhecida por todos os demais países. E eu creio no cumprimento dessa profecia, no cumprimento desses apontamentos bíblicos. Eu acredito nisso, mas nem por esta causa eu vou desenvolver essa relação fetichista com Israel. Você quer ver um exemplo? Eu estou cansado de ver pastores, bispos, apóstolos que colocam quipá na cabeça, que colocam estolas sacerdotais durante as ministrações do culto, que espalham candelabros pela igreja, que ficam se cercando de utensílios e objetos que são muito peculiares da relação hebraica com Deus, como se nós quiséssemos ter conosco um poucadinho de Israel para nos sentirmos mais próximos de Deus. Isso é fetichismo. Isso é o que a filosofia chama de idealizar a coisa, a ponto desta coisa se tornar mais importante do que o que de fato é importante. O que de fato é importante no andar com Deus é amá-lo, é estar com Ele, é viver para Ele. O resto é penduricalho. Israel tem a sua história com Deus e isso merece respeitabilidade. De Israel veio Jesus. Em Israel voltará Jesus. É provável que em Israel seja o reino milenar de Jesus. Israel tem todo o seu lugar de destaque dentro do cânone bíblico e nós respeitamos isso. Mas fetichismo não, porque o fetichismo nos cega e nos faz tomar atitudes como essa que alguns irmãos, talvez por ingenuidade ou por uma inclinação de influências pseudo-teológicas ou pastorais, estão idolatrando essa ida de Bolsonaro a Israel como
algo que de fato é o cerne daquilo para que Deus nos deixou na terra. Neste exato momento, o fato de Bolsonaro ir ao Muro das Lamentações não vai apressar a volta de Jesus. O que, em tese, apressaria a volta de Jesus é que nós pregássemos a palavra, é que o Evangelho chegue aos confins, é que todos ouçam o Evangelho. Porque se Jesus voltasse agora, os judeus, os hebreus, ainda não estariam convertidos. A maioria dos hebreus não são cristãos. O cristianismo é minoria em Israel. Nós ainda precisamos continuar combatendo o bom combate, no sentido de que levemos o Evangelho àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e mesmo aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo tenham uma nova chance de aceitar a Deus e reescrever a sua história. O que passar disto, o que passar do desejo de ver Deus cumprir uma palavra profética, o que passar disto é fetichismo e nos cega e pode nos levar por caminhos tortuosos. Eu vou citar um exemplo prático. Na minha cidade, há alguns 10 anos atrás, chegou um rabino se dizendo da Igreja Messiânica de Cristo. E a Igreja Messiânica, de fato, é uma igreja que serve a Deus dentro das suas limitações entre uma ideia de Deus e uma ideia de hebraísmo, de cultura judaica, mas eles professam a Jesus. Agora esse cidadão chegou na minha cidade e armou um tipo de sinagoga e atraiu centenas de irmãos pentecostais para sua sinagoga. E todos foram com a ideia de que estavam servindo a um homem que estava mais próximo de Deus, porque se dizia israelita. E tudo não passou de golpe. E com o tempo foi revelado que o cara não passava de um 71 procurado pela Polícia Federal. E os irmãos que foram no golpe do larápio, muitos deles perderam bens, dinheiro e acabaram retornando para a igreja, arrependidos dessa aventura fetichista, apenas porque o cara chegou dizendo que era israelita, que era da raiz hebraica da onde Jesus veio. O fetichismo, por vezes, nos cega e nos faz termos um sentimento de devoção por algo que não merece devoção. A única coisa que merece devoção é Jesus. O maior pintor do mundo